Bom, o investidor conta nos dedos as horas para essa expectativa de uma resolução, uma solução da guerra, o que afeta preços no planeta inteiro. Para avaliar esse cenário, a gente conversa agora com o Gilvan Bueno, colunista aqui do Money. Gil, muito boa tarde. A notícia parece ser boa, né? Porque as conversas parecem estar avançando. Se a guerra acabar de uma hora para outra, assim, tomara que acabe nos próximos dias, será que a gente vai viver aquela máxima, Gil, de preço que sobe de elevador e desce de escada, assim, do tipo petróleo que subiu que nem um foguete, mas aí ele vai caindo assim, que nem uma pluma? Boa tarde. Que alegria revê-lo, NAC, nossa audiência. Um dia importante, feriado, Memorial Day nos Estados Unidos e Reino Unido, liquidez reduzida. Mas, Naka, você tem algum taco aí? Alguma coisa que a gente possa fazer aqui, uma questão de beisebol? Ah, Porque olhando os últimos 6 meses, a preocupação é essa, assim, sabe? Conversando com algumas pessoas nos Estados Unidos, o que a gente tem de preocupação é, tá bom, se no final de semana foi dito que nós iremos ter uma reunião, que os líderes todos participaram, que o Irã concordou, eu acho que essa deve ser a sexta vez que o Irã se mostra positivo, na opinião do presidente Donald Trump, mas que no final acaba não acontecendo. ou seja, não dá para ir com tanto otimismo assim diante do que está sendo negociado e tratado lá por esses negociadores, Gil? Você é cauteloso assim? Você acha que não deveríamos ir com tanta sede ao pote? Eu acompanho muito esse raciocínio, Naka, por quê? Todo mundo está falando sobre isso, a gente escreveu um artigo sobre isso, falando o seguinte: o barril de petróleo ele tem que estar $100 para financiar os projetos, sabe? Se o barril de petróleo tiver a $100, ele financia muitos projetos. A indústria do petróleo é muito competitiva com o barril de petróleo a $100. Vários projetos se tornam atraentes. Vou trazer para a nossa audiência um dado importante. O Banco Mundial ele fez uma projeção e eu tenho trabalhado olhando esse relatório, que é o seguinte: qual é o preço ideal para o mundo ser estável com o preço do barril de petróleo? $50 é um preço que as companhias têm prejuízo, então para as companhias é ruim, e o preço é entre $100 e $80. $100 e $80 o barril, a gente tem uma indústria super produtiva, competitiva, os projetos se tornando atraentes. Acima de $100, a gente tem dois riscos, na opinião do Banco Mundial, que é a estagflação e a gente tem inflação e crescimento econômico reduzido. Mas para as companhias petrolíferas que estão há quase 10 anos vivendo essa incerteza, ela consegue tirar vários projetos. Então, esse barril de petróleo a $100, ele é bom para uma cadeia produtiva e ruim para o crescimento mundial. Mas ele não tem tanta certeza, porque antes o ataque era no Joe Biden, agora é no Barack Obama, os acordos, então é um pouco difícil. Alguns editoriais hoje, os principais jornais americanos, falam sobre essa questão do taco, né? Porque você não tem uma clareza do que está acontecendo, você não consegue ter isso tão claro, tão nítido, e isso vai se arrastando. Só para lembrar, a gente começou isso no dia 28 de fevereiro, e até agora a gente não tem uma clareza sobre isso. E aí, diante disso, qual que é a melhor estratégia para o investidor? Porque quem estava posicionado em ações de óleo e gás ganhou uma grana desde o início da guerra. Outros setores sofreram bastante. Num momento como esse, de muita incerteza e de volatilidade no noticiário, quanto mais nos ativos, qual que é a melhor estratégia para o investidor, Gil? Tem uma máxima antiga chamada "nunca coloque todos os ovos na mesma cesta", né? Isso é mais antigo, é uma frase clássica, mas que ela fala o seguinte: no último final de semana eu tive com um dos diretores da BlackRock conversando, falando muito sobre ETF, Naka, e nossa audiência, e foi interessante ver o surgimento de ETFs. Tem uma legislação no Brasil que precisa aprovar ETFs ativos, a maioria dos ETFs eles são passivos, eles acompanham os indicadores, mas você pode criar muitas teses, né? No passado, sem ETF, o raciocínio para a sua pergunta seria: olha, coloca tudo em renda fixa e as coisas vão acontecer. Mas a gente está presenciando na renda fixa, que tem essa marcação, ou seja, de todos os dias, e muitos investidores acabam tendo prejuízo porque eles não entendem a dinâmica do Tesouro Direto, tem que ter um pouco mais de colocar luz no Tesouro Direto, que ele é super volátil, né? Os títulos de curto prazo e longo prazo, eles têm essa questão de você pode comprar um preço hoje e amanhã está diferente, então alguns investidores não têm isso. Mas, no passado, a gente falaria que títulos de renda fixa seriam as melhores opções.
Mas hoje, olhando essa indústria de ETFs, que é muito forte nos Estados Unidos e vem crescendo muito no Brasil, esse é o momento do investidor começar a estudar um pouco mais na ETFs e entender as estratégias. Por quê? Porque a gente consegue hoje ter ETFs que são direcionados às principais petrolíferas do mundo, a gente consegue ter ETFs que, por exemplo, se capitalizam através dos fertilizantes, a gente consegue olhar nichos específicos que são beneficiados por um barril de petróleo mais caro. Hoje, no Brasil, a gente consegue ter 5 empresas que são as empresas Oil Juniors, que são aquelas empresas novas de petróleo. A gente tem a clássica Petrobras, que andou muito esse período, mas a gente consegue capturar isso. Então, os ETFs me chamaram a atenção nesse evento que eu participei na última sexta-feira, nessa conversa exclusiva que eu tive com o diretor do BlackRock, porque você consegue capturar isso melhor. Você não precisa sair do mercado acionário. E aí, Naka, você pode falar assim, mas Gil, como assim não sair do mercado acionário? Tem muita volatilidade. Por quê, Naka? Outro dia, não sei se você recorda, a gente falou que o mercado de ações do Brasil disparou ano passado e pouquíssimas pessoas conseguiram aproveitar isso. Por quê? Porque quando teve a alta, Naka, do mercado de ações, ninguém estava comprado, né? Então, hoje, as estratégias reduzir as posições, diversificar ela através de ETFs, mas não desconstruir o mercado de ações. Por quê? Que é o que você iniciou me perguntando na nossa conversa hoje. Gilvan, se o conflito acabar amanhã, se não for taco, e se for mesmo run, né, acertamos a bola na veia e ela saiu do estádio, quem tiver as pequenas posições diversificadas não conseguir aproveitar. Quem liquidar todas as posições, Naka, não consegue pegar esse run que vai sair fora do estádio, que vai levar o mercado de ações para patamares que a gente espera de 200 mil pontos no Brasil e ativos que estão muito depreciados por essa incerteza. Rumo aos 200 mil, 200k, Gilvan Bueno, colunista aqui do Money. Os ETFs são um baita instrumento de investimento e que ainda bem está ganhando popularidade aqui no Brasil, porque é muito mais barato do que a indústria de fundos. E a indústria de fundos reagiu, né, cortando taxa de administração, o que também é muito bom. Gil, obrigado pela conversa, boa semana, meu caro. Para você e nossa audiência, um grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau.